Lori. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Oi, eu sou a Denise, esse é o canal Denise Aleatória. Hoje eu vou falar de leituras que inspiram. Se você gosta de ler e quer saber que tipo de leitura te coloca para dentro e te faz refletir e te inspira, continue assistindo ao vídeo, pois eu fiz uma seleção de trechos de livros e histórias que me inspiraram a fazer, inclusive, esse vídeo. Começar contando, sobre a minha relação com os livros, com a leitura. Quando eu era criança, minha mãe comprava alguns livros de história infantil para mim e eu ia lendo. Depois, quando eu cresci, eu meio que abandonei a fantasia e comecei a ler mais revistas, até que chegou um momento em que eu parei completamente com a leitura. Quando eu fiz 20 anos, eu voltei a ler e eu comprei alguns livros da Clarice Lispector, de Caio Fernando Abreu, porque embora eu tenha abandonado a leitura por um tempo, as frases, os trechos, eles me instigavam, me inspiravam, me colocavam para dentro e faziam eu ter, assim, uma inspiração muito grande para a vida e para as coisas, além de ter diversos entendimentos. Aí, passado um tempo, abandonei novamente as leituras. E agora, que eu já estou com 30 anos, uns 3 anos atrás é que eu retomei as minhas leituras, mas era uma questão mais de livros de autoajuda, espiritualidade. Eu abandonei um pouco essa questão das histórias de ficção, que eu sempre gostei muito, e acabei deixando de lado. Foram umas 2 pausas nas leituras ali. E eu realmente não entendia muito bem o porquê, eu tentava voltar, mas foi um momento em que eu me fechei muito para todos os meus sentimentos, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da questão sentimental, do drama. Eu amo um livro que fale sobre guerra, um filme que tem um drama envolvido. Eu tenho uma natureza mais sentimental e eu neguei isso por muitos anos, tentando me endurecer. Então, na semana passada, eu conversei com uma colega minha, a Bruna. Ela era minha colega de faculdade, hoje não somos mais colegas, e lá nós nunca havíamos conversado. Como ela tem o meu Facebook, ela assistiu a alguns vídeos meus. E dentro dessa conversa com ela, chegamos em um momento que nos fez refletir sobre o que tinha nos feito escolher a faculdade de letras. Quando eu comecei a ler essas coisas, como essa de Clarice Lispector que eu li agora pra vocês, eu estudava administração. Eu não tinha a menor noção de que eu gostava tanto da leitura que eu poderia fazer uma faculdade que me levasse a entender de onde vieram essas pessoas, o que inspirava elas a escreverem. E aí eu percebi nessa conversa com ela que o que me fez escolher a faculdade de letras foi sim um livro da Clarice Lispector, que era A Hora da Estrela, e eu também tinha um outro dela, que eram Histórias de Cabeceira, Clarice na Cabeceira, e naquele livro tinham vários contos, e então eu fui ganhando livros e adquirindo, e aquelas leituras muito intimistas me colocavam para dentro e me faziam entender algumas coisas sobre a vida e sobre o mundo. Mas naquele momento em que eu estava lendo aqueles livros, essa leitura não fez sentido para mim. Mas os grifos estão lá, a minha voz está lá, e eu percebi o quanto eu estava tentando acordar e eu não acordava. Era como se a leitura, como se algo dentro de mim gritasse e dissesse: lê isso aí, olha isso, é isso aí, olha só, você não está percebendo? Enfim. E com o tempo, com o passar do tempo, eu fui notando que tanto música quanto leitura me fazem compreender e entender a vida de uma maneira que eu jamais imaginei. E que antes de eu despertar para isso, eu já anotava essas coisas. Eu só não compreendia, mas eu anotava e grifava e achava lindo e maravilhoso. Mas entender da forma que eu entendo hoje
é outra história. E aí, né, depois de contar essa longa história, que já deu quase 7 minutos de vídeo, eu vou ler algumas frases de livros que me inspiraram e vou mostrar pra vocês esses livros, caso vocês tenham aquela vontade de ler. Eu fiz a seleção aqui. A primeira frase foi a que eu li na introdução do vídeo, que fala, né, que a gente precisa viver apesar de a gente precisa comer, apesar de a gente precisa morrer, porque muitas vezes é o próprio apesar de que nos coloca para frente. Essa frase é da Clarice Lispector, ela está no livro Um Aprendiz ou o Livro dos Aprendizes, que é um livro maravilhoso, não vou falar nada pra vocês, mas essa frase está aqui. E a Clarice Lispector, ela era conhecida, ela era considerada uma bruxa, inclusive tem uma coisa muito engraçada, assim, uma coincidência que eu acho o máximo, eu adoro falar da vida deles e da coincidência que tem, que é um episódio em que a Dona Clotilde no Chaves está em uma convenção das bruxas no ano de 1970 na cidade de Bogotá, na Colômbia. E essa convenção, ela existiu e a Clarice Lispector participou dessa convenção como convidada. Clarice Lispector era muito, né, tinha essa questão mais espiritual, mais da literatura intimista, que vem ali na nossa fase aqui brasileira da literatura modernista, né, a terceira geração do modernismo, onde há essa questão do intimismo, de uma literatura que te coloca para dentro. Eu gosto tanto da Clarice e eu gostava tanto dela antes de conhecer a fundo ela, e eu escrevia tantas frases dela e li os livros e eu não entendia a profundidade daquilo que essa mulher gostaria de falar, aquilo que ela estava escrevendo e que ela colocava no meio da história. E então eu selecionei algumas frases dela para falar aqui para vocês. Outra frase dela que eu gosto muito, além daquela primeira, é: os ovos estalam na frigideira e, mergulhada no sonho, preparo o café da manhã, sem nenhum senso da realidade. Grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido começa, gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal, e nós que somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, viver ocupa, distrai, viver faz rir. Então aqui é do conto O Ovo e a Galinha, da Clarice Lispector. É um conto cheio de emaranhados e de frases que nos colocam pra dentro e que tem diversos significados conforme você lê esse conto. Esse conto nunca tem o mesmo significado. Eu leio ele uma vez por ano, porque cada ano eu compreendo uma coisa e eu percebo algum detalhe ali que eu não percebia antes. E sobre viver, ela fala aqui sobre nós sermos o sal, né, do dia, e o dia ser o nosso sal, é um temperando o outro, é um fazendo o outro acontecer. O que seria do dia se nós não existíssemos e o que seria de nós se o dia não existisse. E como é bom, às vezes, a gente olhar o dia e dizer que legal, como é bom viver, né? Não é sempre assim, não é sempre assim. Mas é tão gostoso aqueles dias em que a gente pode olhar pra fora e dizer, nossa, hoje o dia está tão legal estar aqui, como é bom viver. E eu vou continuar, vou ler mais algumas pro vídeo não ficar gigante e depois eu vou explicando sobre isso e sobre essas leituras, enfim. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. Por quê, né? Por que a gente vai só por um caminho? Existem tantos caminhos e às vezes aquele que a gente tanto quer, tanto batalha, nem é o caminho que a gente precisa e nem é o caminho que a gente quer de verdade, né? E uma história, ela é feita de muitas histórias. Uma história, ela não começa sozinha. Uma história começa com uma história, a própria história. Eu fico sem palavras quando eu leio essas coisas. Essa frase é do conto Desastres de Sofia. E esses contos, essas histórias, vocês encontram na internet, não precisa necessariamente ter o livro. A próxima. À beira de eu estou mim. É para mim que eu vou,
é de mim que saio para ver. Ver o quê? Ver o que existe. Depois de morta, é para a realidade que eu vou. Por enquanto é sonho. Sonho fatídico, mas depois tudo é real. E a alma livre procura um canto para se acomodar. Mim é um eu que anuncio. Vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. O dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas nesse momento. Vejam como é profundo tudo isso, como fala de nós, né, do nosso momento presente, daquilo que nós somos, do que nós temos que viver, né? Amanhã será um hoje. Hoje é tudo que a gente tem, né? Enfim, ela fala isso no meio de histórias que ela conta e de contos que ela escreve. Eu acho isso uma coisa tão incrível. Você está lá lendo a história e daqui a pouco a pessoa na história faz essa reflexão e tu fica, nossa. Valeu, Clarice. E a última da autora é: que estou eu a dizer? Estou dizendo amor. E à beira do amor estamos nós. Essa é uma frase do texto dela, da crônica dela, É Para Lá Que Eu Vou. Ela está também disponível na internet para quem quiser ler inteira, é muito legal. Inclusive, aquela parte, né, que eu falo, que eu li, que ela diz que é para mim que eu vou, é para mim que saio para ver o quê? Que a vida é um sonho, né? E que a realidade ela vem depois. Ela tinha essa noção de que nós estamos aqui vivendo uma experiência e que essa experiência é um sonho e que no sonho a gente coloca o que a gente bem entende, mas que a realidade ela é fora daqui. Isso daqui é tudo uma grande ilusão e que nós estamos vivendo aqui dentro de um corpo, tendo nossas experiências, né? E expandindo a nossa consciência de alguma forma, vivendo, né, aqui porque a gente escolheu viver aqui. E a Clarice, nos textos dela, fica muito claro que ela tem essa questão, que ela percebe isso e que ela tenta passar para as pessoas de alguma forma. Eu iria fazer esse vídeo com todas as frases de outros textos, como Caio Fernando Abreu, Graciliano Ramos, o próprio livro, um clássico aqui que eu tenho aqui é O Jardim Secreto, mas como o vídeo já ficou muito grande apenas com as frases da Clarice, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 semanas. Eu vou fazer essa semana para a Clarice, a semana que vem para o Caio Fernando Abreu, e na outra semana eu falo dos outros livros que estão aparecendo na capa do meu vídeo. Vou falar um pouquinho sobre livros de guerra, o que eu aprendo com eles, o porquê que gosto tanto dessas leituras assim, e o que eu aprendo com isso, né? Enfim, aí eu vou finalizar esse vídeo porque ele já ficou enorme e eu me estendi bastante, mas eu acho que era bem importante eu falar isso que eu falei. São trechos de livros da Clarice que me fizeram entender quem eu sou, que me trouxeram para minha realidade de hoje, que lá no passado eu sublinhava e lia, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que com certeza daqui a 10 anos, se eu assistir a esse vídeo, se eu ler esses mesmos textos, eu vou ter outro entendimento e cada vez mais eles vão me colocando para dentro. Então, essas leituras são de textos que me inspiraram, que me ensinam e eu acredito que muitas pessoas possam aprender com eles e por isso eu trouxe em vídeo. E também pra de vez em quando eu me lembrar o que foi que eu disse, o que foi que eu li. Agora, né, eu decidi nesse momento, gravando o vídeo, que na semana que vem eu vou fazer uma especial com frases do Caio Fernando Abreu, que é também autor aqui do Brasil, autor gaúcho, inclusive, e que também tem uma literatura extremamente intimista, mas eu vou falar dos trechos do livro dele no próximo vídeo, e hoje acabou ficando dedicado aqui a Clarice Lispector. Espero que vocês tenham gostado. Eu, quando falo dela, acabo me perdendo e divagando e falando várias coisas no meio do vídeo, e por isso que eu decidi deixar apenas o dela, porque o vídeo já ficou gigantesco, como eu já falei. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tocado vocês. Se vocês quiserem comprar os livros ou ler, né, a primeira frase é desse livro aqui, Um Aprendizado, ou o Livro dos Aprendizes.
Os outros foram de contos que eu peguei dela, que vocês encontram na internet, e 2 contos dela que eu recomendo para quem está querendo entrar em contato consigo mesmo e ter uma experiência bem intimista, é A Esperança e também A Gente Se Acostuma. Tem todos tanto para ler quanto para escutar no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até sexta-feira!